Hoje nós vamos conhecer esse violino aqui. É um violino da marca Marinus, modelo Germani. Eu comprei pelo Mercado Livre pelo valor de R$ 318. Era o terceiro violino mais em conta do Mercado Livre. Vamos conhecer esse instrumento, saber tudo sobre ele e principalmente se vale a compra e qual é o custo-benefício. Vamos lá então. Esse instrumento, ele chega pra gente nesse estojo aqui, que é um estojo padrão, é o modelo gota. Todos os instrumentos nessa faixa de preço, até 700, 800 mil reais, eles podem vir com esse estojo, tá? Ele tem a alça aqui para transporte, tem esse bolso aqui na frente. É um estojo padrão. Esse estojo aqui é muito bem acabado e o interno do estojo também é bem acabado, tá? Mas é um estojo padrão. Um detalhe desse estojo é que a espaleira não cabe aqui dentro, nós não conseguimos guardar a espaleira dentro do estojo. Então todas as vezes que a gente quer transportar o nosso violino, a gente precisa levar o estojo e a espaleira, tá? Estojos maiores, aqueles quadrados, já conseguem levar a espaleira junto. O arco desse violino me agradou bastante, eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, ele é um arco muito bonito, vou tentar mostrar alguns detalhes aqui. Eu gostei muito da cor, tanto do violino quanto do arco, achei eles bem acabados, tá? Com acabamento muito bom. Você pode ver que tem crina que já está arrebentada, isso é normal, a gente começa a tocar, algumas crinas elas acabam arrebentando, tá? Mas o acabamento do arco é muito bom. E outra coisa que eu gostei, quando nós vamos preparar o arco para tocar, ele vai ficar mais ou menos com essa envergadura aqui, né? Ele tem que ter essa voltinha aqui para que a gente consiga tocar. A gente já comprou alguns arcos de outros violinos que, quando nós apertamos o arco, esse aqui é o máximo que o arco chega de envergadura aqui. Esse não, esse aqui nós vamos apertar um pouco mais, e é claro que a gente não vai tocar desse jeito, porque fica com a tensão muito alta, mas você pode perceber que agora a gente está com a madeira reta, o arco está reto, né? Quando nós vamos tocar, a gente precisa soltar um pouco, ele vai ficar menos tensionado com essa volta. O que acontece? Quando o arco novo, o limite de tensão dele é esse aqui, conforme o uso, essa crina ela vai se desgastando e nós precisamos apertar um pouco mais. Se esse aqui for o limite do arco, nós não conseguimos tensionar mais essa crina. E aí o arco acaba não funcionando porque a crina vai ficar solta. A gente acaba tendo que tocar com crina solta, né? Isso já aconteceu com alguns arcos de outros instrumentos nossos. Esse arco aqui então eu gostei porque ele consegue trabalhar bem essa tensão, já testamos. Ele funciona muito bem, tá? É um arco simples, mas para quem está começando no instrumento, é um arco muito bom, tá? Então, o arco passou no teste desse violino aqui, tá bom? Esse aqui é o violino da marca Marinus, modelo Germani, tá bom? Eu gostei muito da cor desse violino, achei ele muito bonito mesmo, tá? Ele é um pouco mais fosco e um pouco mais escuro do que os instrumentos que a gente compra nessa faixa de preço, tanto no Mercado Livre quanto em lojas físicas. Eu achei ele um violino muito bonito. É um violino de aluno, tá, gente? É um violino que vem sendo usado. Então, ele já é um violino, não é um violino novo, tá? Você pode ver que tem as marcas que a gente faz aqui para aprender a tocar. Elas até poderiam ter sido colocadas de uma forma mais padrão, mais bonita, né? Mas enfim, esse aqui é o violino. Eu achei esse violino muito
bonito, tá? Me agradou bastante. Um detalhe desse violino que para mim faz toda a diferença em relação aos outros nessa faixa de preço é que ele é todo de madeira, tá? Então a gente tem a queixeira de madeira, nós temos o espelho em madeira, as cravelhas em madeira, todo ele é feito em madeira, ele não tem plástico. Nessa faixa de preço a gente não encontra nenhum instrumento que não seja feito de plástico. Esse foi o único instrumento que eu comprei. Foi uma surpresa muito boa quando ele chegou, tá? De fato ele é todo feito em madeira. Mas ele não é feito de madeira maciça. O corpo dele não é feito de madeira maciça. Ele é feito de madeira laminada, tá? Como é que nós sabemos disso? Eu vou ver se a gente consegue mostrar no vídeo. Você consegue perceber dentro do F, você consegue ver as madeiras sobrepostas, as lâminas de madeira, né? Ali são 3 lâminas pelo que a gente consegue ver. É uma madeira laminada, é como se fosse um compensado. É padrão nos violinos dessa faixa de preço, violinos até 700, 800 reais hoje, eles são todos em madeira laminada. A partir de R$1.000 eu acredito que a gente já consiga trabalhar com violinos de madeira maciça, tá? Mas considerando que é um violino na casa dos R$300, a madeira laminada era esperada já, e ele é todo em madeira. Isso é muito bom. Por que que isso é muito bom? Vamos começar pelo espelho, por exemplo. O espelho dele em madeira, a sonoridade vai ser melhor, ele é um instrumento mais forte, e alguns instrumentos novos com o espelho em plástico já chegam com o espelho torto. O espelho é essa parte preta aqui, que é onde nós tocamos, né? Nós tocamos aqui no espelho. Os instrumentos de plástico às vezes vêm com o espelho torto. A gente consegue ver, eu acho, pelo vídeo aqui, que esse espelho ele está reto, tá? Isso é fundamental para todo instrumento. A gente vai trabalhar com violão, a gente vai precisar de um braço reto, né? Não pode ser torto. Todos os instrumentos e o violino principalmente, né? Tem as questões de afinação, ele é um instrumento mais delicado, minucioso para se tocar, então essas alterações, assim, principalmente de espelho, elas atrapalham muito, principalmente quem está começando não consegue tocar com o espelho torto, e quem já sabe tocar também vai ter muita dificuldade em conseguir produzir um som bom, tá? Instrumento todo em madeira também nos agradou muito, assim, muito mesmo, tá? Outro detalhe, as cravelhas aqui onde nós afinamos o instrumento também são de madeira e não são de plástico, tá? Por que é que isso é importante? Isso nos ajuda muito para manter a afinação. Sabe quando a gente pega o instrumento, afina, toca, e aí desafina, afina de novo e desafina. E a gente tem essa briga, às vezes por semanas, às vezes por meses, para manter o instrumento afinado. A cravelha de madeira, ela facilita a afinação, tá? Então, a cravelha de plástico, ela desafina, ela fica mais solta. É muito melhor a gente trabalhar com o instrumento todo em madeira, é por isso que eu estou frisando que esse instrumento aqui, ele é todo em madeira, e isso é muito bom, principalmente para quem está começando, tá? Um ponto negativo desse instrumento, ele chegou para nós com um encordamento, com um jogo de cordas muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. É padrão, é normal desses instrumentos que a gente compra, principalmente esses que eles vêm da China, né? São instrumentos que são produzidos em larga escala, com valor barato, um valor baixo. As cordas que acompanham esse instrumento são cordas de qualidade muito, muito baixa, tá? Nós tivemos que trocar. No primeiro dia a gente já tocou, o som não é legal, então você precisa colocar cordas novas no instrumento, seja esse instrumento aqui, pode ser outro instrumento,
Geralmente as cordas que acompanham o instrumento novo são muito ruins, tá? O som vai ficar bem desagradável e muitas vezes essas cordas que acompanham o instrumento, elas não afinam. Você afina ela aqui, a corda solta afina, mas quando a gente vai para uma posição, ela não afina, ela soa desafinado, mesmo que você esteja tocando certo. Então, ter uma corda boa no instrumento é muito importante e eles vêm com cordas ruins, tá? Então, nós trocamos as cordas. As cordas que a gente utiliza são as cordas Mauro Calisto, tá? O jogo de cordas básico, acredito que hoje está em torno de R$40 e vale a pena trocar, tá? Eu não aconselho ninguém a ficar com o jogo de cordas original do violino, do violoncelo, dos violões, porque as cordas geralmente são de qualidade baixa e às vezes até são velhas, estão no instrumento há muito tempo, tá? Normal, qualquer violino vai vir com cordas ruins, a não ser que seja um violino melhor. Então já te programa, se você for comprar esse violino ou outro, em comprar um jogo de cordas. E a gente tem utilizado as Mauro Calisto, tá? Tentamos utilizar as cordas Eruditos. Eu não gostei muito delas, não gosto muito delas, porque eu acho o som delas muito estridente e não me agrada. Talvez em instrumentos com uma qualidade superior elas soem um pouco melhor. Mas nesses instrumentos de entrada, eu prefiro a Mauro Calisto. Você encontra no Mercado Livre, nas lojas, né, de cordas. É uma corda bem acessível, bem fácil de encontrar. Outro detalhe, cavalete do instrumento, né? Para quem não sabe, o cavalete é essa peça aqui. Ela é responsável por enviar o som das cordas para o corpo do violino. É uma peça muito importante, fundamental no instrumento, tá? O que acontece? Quando nós compramos os instrumentos mais baratos que a gente tem pela internet, falando aqui do Mercado Livre, geralmente o cavalete não vem ajustado. Vem um cavalete muito alto, um cavalete totalmente bruto, tá? O cavalete desse violino veio ajustado. Quando eu falo ajustado, né, a gente tem que entender que esse cavalete passou pelo ajuste de alguém. Não quer dizer que tenha sido por um luthier profissional, que deu toda a atenção para esse instrumento e para o cavalete. Não. Mas alguém que tinha um mínimo de conhecimento trabalhou nesse cavalete e deixou esse instrumento, o cavalete e as cordas, num ajuste bem razoável, um ajuste bem bom para que a gente possa tocar, tá? A gente recebeu esse instrumento, montou ele com o ajuste de cavalete e a gente conseguiu tocar e conseguiria ensinar e você conseguiria aprender com esses ajustes. Então, esse violino veio ajustado com um bom ajuste, tá? Esse aqui eu acredito que nós nem mexemos no ajuste. Eu estou olhando aqui e talvez seria interessante a gente ajustar um pouquinho mais para poder reduzir a altura das cordas, mas elas não estão tão altas, tá? Ele veio num ajuste bem tranquilo assim para a gente tocar. Outra coisa, eu não sei se a gente consegue ver no vídeo a pestana desse instrumento, que é essa peça aqui de madeira, não conseguimos ver, mas ela também veio ajustada. A pestana de fábrica, digamos assim, né, sem ajuste, ela é mais alta. Então isso faz com que as cordas aqui no início do espelho fiquem mais altas, né? A corda mais alta, a gente precisa fazer mais força, né, para conseguir abaixar as cordas. Esse violino já veio com a pestana também ajustada, tá? Eu gostei bastante do ajuste da pestana. O cavalete eu acho que a gente poderia melhorar um pouco. É claro que o ideal é que um instrumento desse seja enviado para um luthier, alguém que saiba de fato fazer os ajustes no instrumento, tá? Mas eu sei que não é o caso de todo mundo. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente não tem um luthier, eu teria que enviar para alguém.
Então os ajustes básicos a gente acaba fazendo, né? E talvez você que não saiba fazer nenhum ajuste, é muito importante, muito interessante já receber um instrumento ajustado, tá? Não é um ajuste feito por um grande profissional, mas é um ajuste muito bom que possibilita o aprendizado e também permite que a gente toque, tá? Então, no geral, é um instrumento muito bom para quem está aprendendo a tocar, para quem quer aprender a tocar. É um instrumento que vai conseguir acompanhar aí um aluno, alguém que toque, talvez no primeiro ano tranquilamente, talvez no segundo ano você vai sentir a necessidade de melhorar o teu instrumento, né? Mas na faixa de preço 320, 350, esse aqui foi o melhor instrumento que nós compramos, tá? Lembrando que ele é todo em madeira, isso é um grande diferencial. Aqui atrás do braço nós não temos verniz, tá? Isso é padrão também, talvez se você não estranhou, todos os violinos eles são assim, o violoncelo também, tá? É um instrumento com custo-benefício muito bom. Nessa faixa de preço foi o melhor instrumento que nós encontramos. E aqui nós também compramos alguns violinos com um valor um pouco elevado. E especialmente um violino que nós pagamos 780, se eu não me engano. Na minha opinião, esse instrumento aqui é ainda melhor do que aquele que custou o dobro do valor, tá? A gente tem que entender que o instrumento, o violino, ele é composto, né, pelo violino e pelo arco. Nós recebemos esse conjunto, né? E conjunto violino e arco, para mim, esse aqui foi superior do que outro instrumento que nós pagamos o dobro desse valor. Eu não vou falar qual foi o instrumento, mas esse instrumento aqui, na minha opinião, ele é melhor. Então, vale a pena comprar esse violino aqui, Marinos, marca Marinos, modelo Germani? Na minha opinião, sim, tá? Melhor custo-benefício nessa faixa de preço do Mercado Livre. Se nós compararmos esse violino aqui com violinos que são um pouquinho mais baratos, aí 250, 280, esse violino aqui é muito superior, muito superior. Nós também temos esses violinos mais em conta, aquele mais barato do Mercado Livre, um braço de plástico já um pouco tortinho, né? E outras peças de plástico. A gente percebe que a qualidade da crina do arco não é a mesma, a qualidade do material desse violino, desse arco, é bem superior. Então, respondendo à pergunta inicial, vale a pena? Vale a pena, na minha opinião. É o melhor custo-benefício do Mercado Livre, agora em 2025, e, na minha opinião, superior até a um instrumento que nós pagamos 700, 750 reais, eu não recordo, tá bom? Bom, vamos tocar com esse instrumento aqui então, para a gente ouvir o som dele. É claro que a captação desse microfone de lapela aqui não vai nos ajudar muito, mas vou fazer alguns testes para tentar captar o som para vocês da melhor forma possível, tá bom? E é isso, essa foi a análise do violino Marinos. Eu vou deixar o link do Mercado Livre, onde eu comprei esse instrumento. Também vou deixar o link da loja oficial. Eles atendem pelo WhatsApp, conversei com o pessoal lá. Não sou patrocinado por eles, tá bom? Essa é uma análise minha mesmo desse instrumento, porque pode ajudar você que talvez está querendo comprar,
talvez o primeiro ou um novo instrumento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se puder, então, curte esse vídeo, te inscreve no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você, tá bom? Um abraço.